Olivia Mendes passou a mão sobre sua barriga inchada, sentindo os leves chutes do bebê que esperava enquanto entrava no deslumbrante salão do hotel. Com 8 meses de gestação, ela se sentia deslocada no meio do mar de vestidos de grife e ternos elegantes, mas estava decidida a aproveitar aquela oportunidade. Como a mais nova sócia júnior do escritório de advocacia em que trabalhava, sabia a importância de fazer contatos em eventos como aquele. Apenas 6 meses antes, a vida de Olivia era bem diferente. Ela morava com Marcos Nogueira, um dos solteiros mais cobiçados da cidade e uma estrela em ascensão no setor de tecnologia. O romance deles foi como um conto de fadas, até tudo mudar. Quando Olivia descobriu que estava grávida, a reação de Marcos foi muito diferente do esperado. Embarque nessa história emocionante agora, e se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Diante da relutância dele em assumir um compromisso e de suas próprias ambições profissionais, Olivia tomou a difícil decisão de partir. Naquele momento, enquanto navegava pela sala cheia de gente, não podia deixar de sentir uma mistura de nostalgia e determinação. Ela havia trabalhado duro para chegar onde estava, equilibrando sua gravidez com as exigências da carreira. Aquela noite era sobre provar para si mesma e para os outros que ela podia prosperar como mãe solteira e advogada de sucesso. Do outro lado do salão, Marcos Nogueira ajustava sua gravata, sentindo-se sufocado por mais do que apenas o traje formal. Com 35 anos, ele era um dos líderes mais jovens do setor de tecnologia e estava acabando de assumir o comando do império da família. Naquela noite, os pensamentos de Marcos se voltaram para Olivia, como costumavam fazer nos momentos de silêncio. Ele lamentava a forma como reagiu à notícia da gravidez. O medo que o fez afastá-la ainda o assombrava. Nos meses seguintes, desde a separação, ele se entregou ao trabalho, tentando preencher o vazio que ela havia deixado. Mas a sensação de perda persistia, lembrando-o constantemente do que havia deixado escapar. Enquanto se movia pela multidão, apertando mãos e trocando palavras superficiais, Marcos não conseguia se livrar da sensação de que algo estava faltando. A recente promoção, que deveria ter sido o auge de sua carreira, parecia vazia sem alguém com quem compartilhar. Ele ansiava pela mesma felicidade e propósito que sentia ao lado de Olivia. Mal sabiam ambos que o destino tinha outros planos para aquela noite. Planos que os colocariam frente a frente mais uma vez, forçando-os a encarar o passado e reconsiderar o futuro. A festa beneficente estava animada, repleta de taças, brindes e conversas discretas. Olivia foi até o bar para pegar um pouco de água com gás, mas seu coração disparou ao ouvir uma voz familiar pedindo um uísque. Era Marcos. Ele também a reconheceu. Seus olhos ficaram surpresos focando a barriga saliente de Olivia, um lembrete do passado que os separou. Um silêncio tenso tomou conta até que foram interrompidos por um senhor simpático, o senhor Brandão, que desconhecia a complexidade da situação e os apresentou de forma casual. Enquanto o senhor Brandão conduzia Marcos para longe, seus olhares se encontraram uma última vez e uma pitada de algo que nenhum dos dois ouviu tudo. Virando-se de volta para o bar, ela viu seu reflexo na parede espelhada. A mulher que a encarava não era a mesma que havia deixado Marcos 6 meses atrás. Naquele momento, ela era mais forte, mais segura de si, mas, inegavelmente, ainda apaixonada pelo pai de seu filho. Do outro lado do salão, Marcos mal conseguia se concentrar na conversa com o senhor Brandão e seu associado. A aparição inesperada de Olivia o havia desestabilizado. Vê-la grávida, radiante e bem-sucedida mexeu com algo profundo dentro dele. Ele percebeu, com uma clareza perturbadora, que havia cometido um erro terrível ao deixá-la partir. Enquanto a noite avançava, tanto Olivia quanto Marcos estavam distraídos, seus olhares se cruzavam repetidamente na multidão. O encontro casual havia reaberto antigas feridas e acendido novas possibilidades que nenhum dos dois poderia prever. Era uma noite que desafiaria todas as suas certezas sobre o passado e os faria reconsiderar o futuro.
Sentindo-se sufocada pelo ambiente do salão, Olivia escapou para a varanda, onde o ar fresco da noite trouxe um alívio imediato. Perdida nas luzes da cidade e nos próprios pensamentos, com uma mão protetoramente sobre a barriga, ela não percebeu quando Marcos se aproximou. A expressão dele, cheia de incerteza e determinação, revelou a intensidade de seus sentimentos. Ele se desculpou pela interrupção e, nervoso, admitiu seu arrependimento. Contou como o medo o dominou ao descobrir a gravidez, priorizando a carreira em detrimento do amado sem Olivia e seu filho, pedindo por uma segunda chance. Embora o coração de Olivia ainda batesse forte por ele, ela sabia que as circunstâncias haviam mudado. Com firmeza, propôs um novo começo, permitindo que se reconectassem e construíssem algo mais forte. A esperança que floresceu no rosto de Marcos foi comovente. Eu gostaria disso, ele disse suavemente. Mais do que qualquer coisa. Naquele momento, enquanto os dois estavam ali, com as luzes da cidade brilhando ao redor, ambos sentiram o peso da oportunidade que tinham diante de si. Era uma segunda chance, uma oportunidade de reescrever a própria história. No entanto, ambos sabiam que o caminho pela frente não seria fácil. Tinham se machucado, cometido erros, barriga de Olivia. Naquele toque, encontraram uma conexão que transcendia os erros do passado, um vislumbre de um futuro cheio de possibilidades. Nos dias que se seguiram ao evento beneficente, Olivia se viu em uma encruzilhada. O reencontro inesperado com Marcos despertou uma tempestade de emoções, forçando-a a encarar sentimentos que pensava ter enterrado. Sentada em seu escritório, acariciando distraidamente a barriga, ela sabia que precisava tomar uma decisão que mudaria sua vida. De um lado, a perspectiva de uma reconciliação com Marcos era tentadora. O amor que compartilharam havia sido real, e a ideia de criar o filho juntos, de serem uma família, mexia profundamente com ela. As palavras de arrependimento que ele pronunciou na varanda pareciam sinceras, e o arrependimento era quase palpável em sua expressão. Mas, por outro lado, Olivia havia trabalhado muito para construir uma vida para si mesma e para o filho que estava por nascer. Ela havia provado a si mesma que podia ser bem-sucedida nos comandos da carreira. O medo de perder aquela independência, de se expor a uma nova desilusão, era quase paralisante. Após dias de uma intensa luta interna, Olivia tomou sua decisão. Ela daria uma chance a Marcos, mas não para retomar de onde pararam, e sim para começar de novo. Eles iriam namorar com calma, permitindo-se redescobrir um ao outro e construir uma base mais sólida. Com os dedos trêmulos, ela pegou o telefone e ligou para Marcos. Quando ele atendeu, a esperança em sua voz era inconfundível. "Estive pensando no que você disse", começou Olivia, com a voz firme apesar do coração acelerado. "E estou disposta a tentar, mas precisa ser devagar. Não somos as mesmas pessoas de 6 meses atrás e precisamos nos conhecer de novo." O alívio de Marcos era palpável, mesmo pelo telefone. "Obrigado, Olivia. Eu prometo que faremos tudo no seu ritmo, o que você precisar." Enquanto planejavam o primeiro encontro do novo relacionamento, Olivia sentia uma mistura de entusiasmo e apreensão. Sabia que essa decisão teria consequências profundas, não só para ela e Marcos, mas também para o bebê que estava por vir. As consequências da decisão de Olivia começaram a se desenrolar quase imediatamente. No trabalho, seus colegas notaram uma mudança em seu comportamento, uma leveza que não estava presente antes. Mas, junto a isso, surgiram murmúrios e especulações. Alguns temiam que a volta com Marcos pudesse afetar seu foco na carreira, a mesma pela qual ela tanto lutou. Sua melhor amiga e compreendia a preocupação da amiga, mas sentia uma certeza que não sabia explicar. "Sei que é um risco, Clara, mas preciso dar essa chance. Por mim, pelo bebê, por todos nós." À medida que Olivia e Marcos se aprofundaram no novo relacionamento, enfrentaram desafios que não haviam previsto. A mídia, sempre em busca de histórias de impacto, logo descobriu a reconciliação deles. Fotógrafos começaram a acampar do lado de fora do apartamento de Olivia e do escritório de advocacia,
ansiosos por um vislumbre da advogada grávida e do empresário do setor de tecnologia. A pressão do público adicionou uma camada extra de estresse à já complicada situação deles. Olivia se pegava constantemente questionando a decisão, perguntando-se se realmente estavam fazendo certo. Marcos, fiel à sua promessa, manteve-se paciente e solidário. Acompanhava Olivia nas aulas para gestantes, ia às consultas médicas e até enfrentou a resistência dos pais dela, que estavam... Pouco a pouco, a dedicação dele começou a dissipar as dúvidas que ainda rondavam Olivia. No entanto, a maior prova de compromisso surgiu quando Marcos recebeu uma proposta tentadora para expandir a empresa para o exterior. Isso significaria uma mudança para outro país por pelo menos um ano, justamente quando o bebê já estava prestes a nascer. Sentados na sala de estar de Olivia, discutindo a oportunidade, a magnitude da decisão de reatar o relacionamento pesou sobre eles. "Não vou aceitar", disse Marcos com firmeza. "Meu lugar é aqui com você e o bebê." Olivia sentiu um turbilhão de emoções, amor e culpa ao mesmo tempo. "Mas isso é uma grande oportunidade para sua empresa, Marcos. Eu não posso te pedir que desista disso." Marcos segurou as mãos de Olivia, com seu olhar intenso. "Você não está pedindo, Olivia. Eu estou escolhendo. Somos uma família agora, ou pelo menos estamos tentando ser. Isso significa tomar decisões juntos, apoiando os sonhos um do outro. Se você quiser que eu vá, eu vou. Mas saiba que você e nosso filho são minha prioridade." Lágrimas brotaram nos olhos de Olivia, enquanto a compreensão da decisão de reconciliar se intensificava. Não se tratava apenas de segundas chances ou de amor reacendido, mas de construir uma vida juntos, de fazer sacrifícios e enfrentar desafios como uma unidade. Enquanto discutiam suas opções e planejavam o futuro, Olivia percebeu que as consequências de sua decisão eram profundas. Mas, ao olhar para Marcos e ver a determinação em seus olhos, ela sabia que qualquer desafio que surgisse seria enfrentado juntos. Enquanto Olivia e Marcos lidavam com a complexidade do novo relacionamento, outra trama se desenrolava na empresa de tecnologia. O conselho da empresa, liderado pelo ambicioso Victor Fonseca, observava de perto a vida pessoal de Marcos e o possível impacto na companhia. Victor, que há muito desejava o cargo de liderança, viu na reconciliação de Marcos com Olivia uma oportunidade para plantar dúvidas sobre o comprometimento de Marcos com a empresa. Em reuniões discretas e telefonemas particulares, Victor começou a sugerir que o foco de Marcos estava dividido, que suas prioridades não estavam mais alinhadas com os interesses da empresa. "Senhores", dizia Victor em uma dessas reuniões complexa, "é realmente a melhor escolha para nos liderar neste momento crítico de expansão." Os murmúrios aumentaram, alimentados pela manipulação cuidadosa de Victor e pela obsessão da mídia com a história de Marcos e Olivia. Os acionistas começaram a expressar preocupações, e o preço das ações com Olivia funcionar e se preparando para a chegada do bebê, inicialmente não percebeu as manobras acontecendo nos bastidores. Só tomou consciência da situação quando sua assistente leal, Joana, o alertou. "Marcos", disse Joana, entrando no escritório dele e fechando a porta atrás de si. "Acho que você precisa saber o que está acontecendo. Victor tem se encontrado com os membros do conselho, sugerindo que suas distrações pessoais estão colocando a empresa em risco." Marcos sentiu um misto de raiva e culpa. Será que ele estava negligenciando suas responsabilidades? Pensou nas noites que passou no apartamento de Olivia, nas longas conversas sobre nomes para o bebê, nas manhãs em que chegava atrasado ao trabalho por causa das consultas médicas. "Obrigado por me contar, Joana", disse ele, com a mente já girando em busca de soluções. "Preciso resolver isso imediatamente." Nas semanas seguintes, Marcos mergulhou no trabalho e envolvido em todos os aspectos das operações da empresa. Agendou reuniões individuais com cada membro do conselho, garantindo-lhes que seu compromisso com o sucesso da empresa era inabalável. Mas enquanto se esforçava para assegurar sua posição na empresa, Marcos se viu cada vez mais dividido. Olivia estava no último mês de gravidez, precisava de mais apoio do que nunca. Ela tentava ser compreensiva,
mas ele via a decepção em seus olhos cada vez que faltava a uma aula de preparação para o parto ou precisava remarcar uma consulta médica. A situação chegou ao ápice quando Olivia entrou em trabalho de parto 3 semanas antes do previsto. Marcos estava no meio de uma reunião crucial do conselho quando restantes notaram os olhares significativos que Victor e alguns membros do conselho trocaram enquanto ele corria para o hospital. Enquanto dirigia rapidamente em direção ao hospital, a mente de Marcos era um turbilhão de emoções. A alegria pela chegada iminente do bebê se misturava à ansiedade pelas possíveis consequências no trabalho. Mas, ao entrar na sala de parto e ver o rosto determinado de Olivia, soube que estava exatamente onde deveria estar. Horas depois, com a filha recém-nascida nos braços, Marcos tomou uma decisão. Não podia e não iria continuar sacrificando sua família por sua carreira. Algo precisava mudar, e ele estava determinado a encontrar uma maneira de equilibrar ambos. O nascimento de Sofia marcou um novo capítulo no relacionamento de Olivia e Marcos. Nos meses seguintes, enquanto enfrentavam noites sem dormir e inúmeras trocas de fraldas, encontraram uma proximidade que não tinham antes. Redescobriram a conexão que os uniu desde o início. Olivia observava com admiração o comprometimento de Marcos com a paternidade, dedicando-se a cada momento, desde as mamadas da madrugada até os primeiros sorrisos de Sofia. O homem que um dia temeu o compromisso parecia se deleitar nas responsabilidades da paternidade. Mas os desafios permaneciam. A pressão das carreiras e as demandas de serem novos pais muitas vezes os deixavam exaustos e irritados. Discutiam por pequenas coisas, mas cada desentendimento era resolvido, e cada compromisso fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. Estavam aprendendo a comunicar-se, a escutar verdadeiramente um ao outro, de um modo que nunca tinham feito antes. Com o tempo, Marcos decidiu que era hora de uma mudança significativa. Anunciou sua saída da empresa, decidindo que queria focar em algo que trouxesse propósito não apenas para ele, mas também para a família que construiu. Inspirado por Olivia e pela nova fase de suas vidas, decidiram iniciar uma fundação que ajudaria famílias carentes, oferecendo assessoria jurídica gratuita e orientação para pequenos empreendedores. Era uma forma de unir suas habilidades e criar um legado em conjunto. Olivia e Marcos, finalmente juntos e em sintonia, perceberam que, apesar das voltas e reviravoltas que a vida lhes impôs, haviam encontrado o verdadeiro significado de amor e compromisso. E, no fim, era isso que importava. Você já enfrentou uma escolha difícil entre seguir a carreira ou priorizar a família? Acredita que o verdadeiro amor merece uma segunda chance? Você seria capaz de deixar um grande sonho para trás em nome daquilo que realmente importa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.